Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje eu vou trabalhar com vocês as desigualdades internacionais, fatores que levam ao desenvolvimento econômico e social dos países. Primeiramente, eu vou começar citando então o indicador mais completo que avalia o desenvolvimento social e econômico de um país, que é o IDH. Mais à frente eu vou detalhar melhor. Primeiramente, o IDH, quando trabalhamos o IDH, ele deixa bem claro que desenvolvimento econômico é diferente de desenvolvimento social. Porque o desenvolvimento econômico ele tá se referindo justamente ao crescimento da economia de um país, que isso atualmente está aliado à oferta de bens, serviços, tecnologia, mercado. Isso é algo um tanto que quantitativo, né? Multiplicação de capital e valor agregado de capital em produtos a ser vendido no mercado. O desenvolvimento social justamente está relacionado à qualidade de vida da população. Bem, um país ele pode estar entre as 10 maiores economias do mundo, porém ele ainda conviver com problemas sociais terríveis, como a fome, o analfabetismo. Então veja só, o desenvolvimento social e humano ele está relacionado então à expectativa de vida, à escolaridade, situação referente à distribuição de renda per capita, a qualidade da saúde e educação, o acesso à água tratada. Para vocês terem ideia, no Brasil do século 21, 2020, ainda tem 30% de sua população que não tem acesso ao saneamento básico, né? Então, quer dizer, mostra um atraso, né, que vai refletir diretamente na qualidade de vida do brasileiro, dessa população. Os aspectos a serem levados em conta, daqui a pouco eu retorno ao IDH, né? O produto interno bruto, né, é um dos aspectos também que é avaliado, que é justamente a quantidade total de bens e serviços produzidos num país durante um tempo, ou seja, é a produção econômica de um país, né, a sua produção de riquezas, podemos dizer. Refere-se à produção interna, que o país produziu internamente. O produto nacional bruto ele difere um pouco, né? Porque ele é igual ao PIB, certo? Mais recursos que entram no país, menos recursos que saem. Então, o produto nacional bruto, né, ele tem essa diferença básica entre o PIB. O PIB ele restringe-se ao que é produzido no país. E o produto nacional bruto, ele ainda agrega esse fluxo de capital que ocorre nas economias, de entrada e saída, de investimentos, né, e toda essa dinâmica que tem o sistema capitalista. A renda nacional, renda per capita, fator que é avaliado no IDH, né, é o valor anual do produto nacional bruto, é igual à renda nacional, que é a soma de todos os rendimentos da população de um país durante um ano. Então, isso aí nós temos então a renda per capita, que é o produto nacional bruto, ou renda nacional, né, como queiram, dividido pela população, que atualmente é de 210 milhões de habitantes, que é a nossa população. E aí nós temos o fator de expansão econômica, né? Esse crescimento. O país ele apresenta, né, um crescimento econômico baseado justamente nas políticas, né, que não só são conduzidas pelas equipes de governo, como também os investimentos que o país recebe, que isso vai depender justamente da credibilidade da economia do país perante aos mercados internacionais. Então, o ritmo de crescimento econômico, né, o aumento do PIB
Então, isso aqui vai estar justamente relacionado, né, à expansão da economia do país, que é o crescimento econômico do país. Existem economistas, aqui nós temos aqui uma divisão de pensamento sobre a economia. Existem economistas que defendem um Estado interventor, um Estado atuante, que ele seja condutor do crescimento econômico, né? E existe os economistas liberais que defendem justamente um Estado restrito a setores como educação, saúde e segurança, e os demais setores ele ceda para a iniciativa privada, para a livre concorrência, para o livre investimento, e que dessa forma a produção de riqueza será maior. Bem, isso aí é um tema que eu ainda vou amadurecer com vocês. E aí nós temos então a expansão econômica e o crescimento demográfico, né? Então isso aqui, elas estão aliadas, certo? Então se a expansão econômica ela for, o crescimento do país, a economia do país for maior do que o crescimento demográfico, então nós teremos um crescimento econômico positivo, né? Porém, se a expansão da economia for uma expansão pequena, né, inexpressiva, enquanto que a população vai estar num acelerado crescimento econômico, um acelerado crescimento populacional, demográfico, né, como é chamado, então você vai ter o quê? Você vai ter, vamos falar aqui de forma mais clara, você vai ter mais bocas para alimentar com menos renda. Então, consequentemente, você tem um crescimento econômico negativo. E aí vai surgir a mazela, como a mazela da fome, a mazela da desnutrição, que é um problema, né? Que o mundo todo ele cria políticas, né, para o combate dessa miséria social. E aí nós vemos aqui a distribuição de renda. A distribuição de renda que vai estar justamente na análise da distribuição, da divisão do PIB pela população. Porém, isso aí está camuflado à desigualdade, né? Então, a distribuição da renda, que é justamente para medir o desenvolvimento socioeconômico de um país, não basta apenas saber a renda per capita, porque simplesmente pega o capital do país, todo o PIB do país, e divide pela população, como se a distribuição de renda fosse igualitária. E nós sabemos que isso não é verdade. É necessário saber também como a renda nacional está distribuída entre seus habitantes, pois uma renda nacional mal distribuída resulta numa enorme riqueza para uma minoria e numa grande pobreza para a maioria da população. Então gera aqueles bolsões de misérias, como são chamados, né, na expressão social, né, Pois bem, países desenvolvidos, né, e países em desenvolvimento, nos países desenvolvidos a distribuição social da renda ela é equilibrada. Não existe desigualdade? Existe. Né? Onde existir capitalismo vai existir desigualdade, certo? Porém, existem essas desigualdades, elas não são tão não é tão gritante, né? A diferença entre os mais ricos e os mais pobres. E nos países em desenvolvimento, a concentração de renda gera então o quê? Que você tem ali uma população, a maior parte do PIB, da riqueza de um país fica concentrado, digamos, em 10% da população, ou menos, né? E o que sobra, 90% da população vai ter que satisfazer suas necessidades com o mínimo. Muitas vezes não tem nem acesso a água tratada. O Brasil, até anos 90, para você ter uma ideia, cerca de mais de 40 milhões de pessoas não tinha banheiro nas casas.
Para você ter ideia. E aí tinha problemas na saúde. Uma das grandes epidemias do Brasil no período dos anos 90 era a cólera. Né? Veja só. Nos países desenvolvidos, então você tem uma pequena desigualdade. Existe desigualdade? Existe, mas é menor. Né? Nos países em desenvolvimento você tem grandes desigualdades. Então, como surgiu o IDH? E como medir o IDH, como avaliar o grau de desenvolvimento de sua economia. De uma economia, né? Então, ó, o desenvolvimento não é apenas econômico, mas também social, como eu já enfatizei para vocês. Valorização das variáveis. Então, existem esses pontos aqui. Saúde, educação. Né? Então, o surgimento do IDH, né? Criado em 1990. Né? Então, estabelece aí uma média aritmética que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido, mais avançado é o IDH desse país. Né? Quanto mais próximo de 0, mais atrasado em políticas sociais é esse país, certo? Então aqui, olha, o elemento aqui, lógico, se você está falando de renda e saúde, isso vai impactar diretamente a análise sobre a expectativa de vida do indivíduo. Não tem como o indivíduo ele ter uma grande expectativa de vida se ele não tiver tratamento médico, né, acesso à saúde, acesso à água de qualidade, acesso à educação, que vai permitir com que ele tenha futuramente uma renda melhor e tenha uma melhor qualidade de vida. Então tudo isso vai estar ligado, esses fatores. Bem, então o número médio de anos, né, de um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano. Então cria-se a expectativa de vida, certo? E desde o seu nascimento, as taxas de mortalidade existentes no ano em que o cidadão nasceu. Veja só aqui então o mapa, né, da expectativa de vida, certo? O Brasil aqui a população brasileira está uma média de entre 70 e 75 anos. Porém, eu devo enfatizar que o Brasil também não é igualitário essa expectativa de vida. O nordestino vive menos do que a população da região sul do país. A taxa de mortalidade, né, que é média a quantas crianças, aqui é a taxa de mortalidade infantil, quantas crianças morrem, né, a cada grupo de 1.000 nascidas em até 1 ano de idade, certo? Então aqui a mortalidade infantil, o Brasil está entre 10 e 20, né, por 1.000, a cada grupo de 1.000 crianças nascidas até 1 ano de idade, morrem entre 10 e 20 no Brasil, certo? E aqui é a evolução do nosso IDH. Então veja que o Brasil competindo aqui, entre 75 até 2004, certo? Chegamos próximo, né, de o 0,800, né, no IDH. Não é algo grátis, tá certo, pessoal? O México também foi um dos países que apresentou uma grande evolução, certo? E aqui, ó, o IDH, o mapa do IDH no mundo, em que o Brasil em 2018, certo, estava aqui na faixa entre 0,700 a 0,799, certo? Então é considerado um alto IDH. A evolução do Brasil, né, nas últimas décadas. Em 91, né, nós tínhamos um baixo IDH, a maior parte da população brasileira tem um baixo IDH. 2000, olha como o mapa vem mudando. Em 2018, né, nós já temos estados com alto IDH, né, a maior parte do país é um alto IDH e tem alguns estados que já tem um IDH muito alto, já bastante elevado. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula.